Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software WhiteHorse e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Antes disso, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Começamos então o primeiro gráfico com os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software WhiteHorses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, de acordo com quantos desvios padrão esse total agregado esteve acima da média nos últimos 59 dias. Nós vemos aqui, continuamos aí dentro do canal de baixo, nós tivemos um recuo aí referente ao fechamento anterior e nós estamos aí operando com baixo volume, muito menor do que nós tínhamos aí em todo esse histórico, excetuando aqui um curto período de tempo, onde nós fizemos aí uma oscilação entre os 11K e os 12K. Nós estamos então com baixo volume, nós acreditamos que com esse volume dificilmente a gente vai ter alguma movimentação, então nós acreditamos que à medida que o volume for se compondo, os preços vão escolher então uma das duas possíveis direções. Até lá eles devem ficar oscilando aí, no momento a gente está aí logo abaixo dos 10K, a gente está fazendo essa oscilação, tentando subir, mas a gente está com uma dificuldade muito grande aí de ficar acima dos 9K9, ou seja, de não cair, né, de manter-nos acima dos 9K9 e de rompermos então os 10K2. Então a gente está ali numa região estreita aí de $300 do 9K9 até o 10K2, ou seja, dos 9.900 tethers até os 10.200 tethers. Então os preços estão oscilando ali com uma dificuldade então para estar fazendo a movimentação aos extremos. Então, ao menos eles estão se mantendo. Nós tivemos uma recuperação em torno aí de $300 aí dos 9K6 que a gente praticamente fez o fundo aí na última queda. Nós estamos então um pouco acima disso, porém nós não estamos conseguindo aí fazer rompimentos. A gente vai mostrar depois no mercado agora. Nós conseguimos romper uma linha de tendência de baixa bastante importante, mas a gente sempre tem aquele receio de que possa vir uma queda que nos jogue aí mais uma vez abaixo dela, e aí sim nós vamos ter muita dificuldade para retomar mesmo o patamar que nós estamos agora. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas horário de Brasília, agora 16 horas e 42 minutos. Nossa expectativa aí 9.792, então a gente está vendo aí uma queda. O algoritmo, evidentemente, ele está fazendo aí um processamento dos fechamentos diários dos últimos 59 dias e está vendo aí um fundo logo aos 9K8, um pouco abaixo disso, no intervalo admitido de 9K3 a 10K2. A gente vê aí um intervalo bastante grande, mas a margem está um pouco menor, 4,39% a margem de erro nos últimos 12 dias. Nossa margem de erro está 1,8 vezes a variação dos preços de um dia para o outro, razoavelmente alta sim, mas dentro aí do padrão que nós estamos tendo de desempenho nos últimos dias. Então nós vemos aí uma dificuldade bastante grande, como eu falei aqui, de romper os 10K2, e o algoritmo está vendo então um possível fundo aos 9K3. A gente acha isso aí pouco provável. A gente acredita que a gente possa terminar o dia dentro desse hemisfério superior, que seria dos 9K7, praticamente 9K8 até os 10K2. Essa aqui, na nossa opinião, é a saída mais provável. Vamos dar uma olhada no outro ativo que a gente preparou para vocês. Quinta-feira, hoje é dia de Bitcoin Cash. Nós estamos aí mais um canal de baixa e a gente vê que esse canal aí tem uma declividade maior aí do que a da Bitcoin. A gente mostra aí então esse comportamento muito parecido com os das demais altcoins, onde elas sofreram bastante com essa queda e agora estão oscilando junto. Esse padrão aqui de fazer um recuo a partir do fundo, uma recuperação, ela bastante parecida com o que está acontecendo recentemente aí na Bitcoin, bastante aí fraco o volume, mas isso aqui já é uma característica que esse ativo aqui vem manifestado aí nos últimos dias. Então não existe aqui uma expectativa de alta, a gente precisa primeiramente estar fazendo esse rompimento, e a gente vê aqui que esse volume maior aqui, quem sabe você viu com uma frenagem, pode estar fazendo um suporte aí para os preços, provavelmente nos 280, 270 tethers, tem sido aí um suporte, mas a partir daqui nós vamos precisar um pouco mais de movimentação
para estar, ou seja, volume negociado, para estar esperando aí altas. Falando nisso, vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o dia de hoje. A gente vê uma leve baixa em relação ao fechamento do dia anterior, 298 tethers, logo abaixo dos 300. No intervalo admitido dos 285 aos 312, a gente acredita aí que ele consiga, quem sabe, se manter também aqui no hemisfério superior, logo acima do 300, mas nós já vamos verificar isso aí no mercado agora. Aqui a margem de erro um pouco maior do que a anterior, 4,43, mas 97% da variação diária, ou seja, aqui uma performance superior relativa ao quanto os preços variam. E agora sim, nós entramos no mercado agora, começamos nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia, DeFi, finanças descentralizadas, já valem $500 bilhão, exatamente aí, excelente matéria, parabéns. Esse é um tema muito interessante. O DeFi é uma nova geração de fintechs, que ela é toda ela baseada em blockchain. Então a ideia é que tu não precisa ter um intermediário. Na realidade, esse intermediário é a rede, é o software. Ele é um intermediário autômato. Então ele é trustless, não precisa conhecer, tu não precisa confiar nele, tu simplesmente segue as regras que já estão definidas, estão publicadas então na blockchain através de um software que a gente chama de smart contract, e aí ele vai permitir então opções alternativas aí de uso. Essas alternativas de uso, claro, vai depender do caso a caso. Elas podem ser o comércio então de criptomoedas, então uma comercialização entre partes mediada por um software, um smart contract, pode ser considerado sim um DeFi, uma Decentralized Finances ou finanças descentralizadas. Um empréstimo, então, por exemplo, um aluguel de criptomoedas pode ser considerado também uma DeFi quando é feito via um smart contract, não necessariamente um smart contract, mas ancorado na blockchain. Então, tu começa a ter aí uma série de entes econômicos que vão surgindo, assumindo funcionalidades que hoje a gente sempre tem, por exemplo, nos bancos ou nessas empresas de crédito aí que nós encontramos pelas ruas. Agora tu pode ter então uma opção de estar fazendo isso via software. Então tu começa a interagir com software para fazer negócios. Isso abre um mundo totalmente novo. Por exemplo, as aplicações financeiras que hoje são feitas com empresas que depois aparecem com o teu dinheiro. Essas mesmas aplicações financeiras podem ser feitas no futuro com um código cujo código-fonte está publicado, e aí ele vai aceitar então clientes onde tu vai fazer o depósito das tuas altcoins, criptomoedas, Bitcoin, não importa, e ele vai fazer então o trade em cima dessas coins, e ele vai ficar então com uma comissão em cima disso, e é um software. Esse software aí vai enviar então provavelmente essa parte do lucro, as fees ou as taxas de desempenho, não importa, diretamente então para o autor, para aquele que publicou então o software. É isso, então tu tem um sistema autômato rodando então na blockchain, o que impede que ele seja mudado, que seja alterado, sem que isso seja identificável e corrigível, e aí ele fica rodando e fica fazendo as operações. Para que nós precisamos de instituições financeiras como nós conhecemos hoje? Então, não existe, é porque elas não fabricam nada. A gente tem que se dar conta que uma instituição financeira não fabrica nada, não constrói nada, não planta nada, não colhe nada, ela simplesmente gira dinheiro. Muito bem, vamos fazer isso via software, de uma maneira onde não é necessário ter confiança na outra parte, porque as próprias regras do sistema tornam isso inerente. Então, muito interessante, parabéns, a gente espera aí começar a ver mais desse tipo de, não só matérias, mas de aplicações. Pessoal, esse é o futuro e a gente já está mirando nisso daí já faz tempo, a gente fica acompanhando aí essas mudanças e se preparando também. O primeiro passo disso são os robôs, só que hoje eles não rodam de uma maneira descentralizada, ou seja, tu tem sempre uma pessoa, uma entidade que vai estar fazendo a operação desses robôs, mas no futuro isso vai estar tudo publicado na blockchain e ela vai estar operando aí sem a necessidade de intervenção humana. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas isso traz riscos e desafios, e a educação é a melhor maneira de enfrentá-los e ter sucesso, talvez. CoinMarketCap, Bitcoin nesse momento $10.018, então o benchmark Ethereum 221 se mantendo acima dos 220, parabéns, muito importante essa marca. Um comentário aí, o Bitcoin valendo $10.000 e o Ethereum 200 é a prova de que o mercado não tem a menor ideia do que é a tecnologia que está por trás dessas coins.
Isso é como tu tá parado do lado de uma pessoa que tá com casaco e outra tá de manga curta, e eles estão no mesmo ambiente. Uma das duas está errada. Ripple 31 centavos, Litecoin 93, abaixo aí dos 97, quem sabe encontrando aí algum suporte, a gente tem que dar uma olhada no gráfico, mas não é um ponto seguro para Litecoin os 93, Bitcoin Cash 301 acima dos $300, esperamos que se mantenha assim, Binance Coin abaixo dos 30 e EOS 4,62, EOS aí subindo silenciosamente, buscando, ele tem um belo gap aí para preencher, quem sabe uma alta até os $6, quando a Bitcoin se normalizar, quem sabe fizer uma tentativa aos 12k. Vamos dar uma olhada no volume, então nós temos aí BitMEX 2.6 sangrando, BitMEX OKEX 1.2 e Binance Coin 1 bilhão negociado nas últimas 24 horas, volume pífio nas principais exchanges aí que a gente vem acompanhando, o que mostra aí uma baixa expectativa aí de movimentação. Falando em movimentação, estamos aqui agora diretamente da Binance Bitcoin, cotada em Tether, fazendo um teste aí ao fundo visitado. Já vamos dar uma olhada aqui, nosso gráfico aqui no tempo de 1 hora cada candle, fundo em 9.905 e estamos agora em 9.909, fizemos uma mínima. É bom a gente não perder os 9K, se nós perdermos os 9K9, perdão, a gente deve fazer um mergulho, deve ter um teste aqui os 9K8, mas provavelmente nós vamos bater nessa LTB que a gente traçou, e aí é muito importante que a gente consiga ficar acima dela, porque se nós nos rompermos para baixo, mais uma vez a gente entra aqui na mesma situação ruim, viés baixista, que fez um cap aqui nas nossas movimentações, levando sempre a quedas subsequentes. Então seria muito ruim que a gente tivesse esse mergulho. Outro sim, se a gente tiver aí uma alta, a gente pode ter mais um teste, seria quem sabe o terceiro aí, ALTA, e fazendo isso a gente pode ter o rompimento para pelo menos ficar um pouco mais tranquilo aos 10K2. Vamos dar uma olhada então num outro ativo. A gente queria mostrar para vocês aqui mais uma vez a coin da OKEX. OKB é o código dela, aqui cotada em USDK, ou seja, a stablecoin emitida aí pela própria exchange. Então nós vemos aqui ela com uma dificuldade aqui de fazer o rompimento acima da casa dos 260, entrando nos 270. Ela fez aqui uma rápida visita aí nessa madrugada, também não 26999, que só mostra aí a dificuldade que ela está tendo de entrar nos 2.70, e aí ela vem fazendo então uns testes subsequentes aqui ao topo. A gente está aqui no gráfico de 12 horas, aqui o tempo de candle, a gente vê o volume bastante baixo, e isso aí pode talvez estar explicando a dificuldade que ela tem de fazer essa movimentação, e a gente vê uma associação, ó, perdemos 9K9, estamos caindo agora, a gente deve fazer um fundo aqui em 9K8, desculpa voltar, mas é um fato importante. Então a gente aqui deve estar fazendo uma movimentação muito associada a Bitcoin. Vocês podem ver daqui a pouco esse preço aqui deve começar a cair. Cada vez que a Bitcoin cai ele reage, cada vez que ela sobe ela reage, mas tem parado aqui nos 2,60. Então o que nós vemos? Nós vemos aí uma possibilidade aí da Bitcoin se mantendo acima dos 10K, quem sabe fazendo o rompimento da LTA, jogar então o preço da OKB para cima, quem sabe entrando então na casa dos 270. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui na Bitcoin. A gente vê aqui que os 9K8 fizeram aí o suporte, maravilha. A gente achava que podia ser possível perder isso daí, quem sabe aí a gente segura. Vamos dar uma olhada aqui no mínimo 9.801, muito suspeito esse nível de preço. Isso é tipo de iceberg orders, né? Aquelas ordens que vão entrando aos poucos e vão fazendo aí a sustentação do preço. Até o momento aqui isso aconteceu, mas a gente acredita que vem mais um teste aí. Se romper, a gente vê uma expectativa aqui nos 9K66. Isso aí é 9.667. Isso aí é muito ruim, ficar abaixo dos 9.700 mais uma vez. Pelo menos ainda esperamos acima dessa LTA que não deva ser rompido. Caso for rompido, nós temos um problema, a gente pode cair mais, aí sim a gente pode chegar, quem sabe, aí nos 9K4, como já tinha alguns nos perguntando se poderia chegar lá. Se perder a LTA, a gente acredita que sim. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente agradece a atenção, a gente agradece a audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro,
coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos que vocês considerem interessante, compartilhe com colegas e amigos, nós agradecemos. E mais importante que tudo isso, assinem nosso serviço Alertas Wild Horses via Telegram. Nós temos um grupo aí, nós já estamos aí na 3ª semana. A gente emite alertas aí de movimentação de preço, onde você conhece os níveis de preço relevantes. Isso é muito importante para que vocês façam entradas e saídas seguras e consigam planejar seus trades antes, porque vocês vão estar no trabalho, vocês vão estar longe do mercado, mas o mercado não para, o tempo também não. Vocês conseguem colocar as ordens de vocês com antecedência. Por exemplo, se cair e ficar abaixo de tal nível, que já foi indicado aqui, que indicaria então uma movimentação nos preços. Por exemplo, se nós perdermos tal nível, os preços devem cair; se nós ficarmos acima de tal nível, os preços devem subir. Vocês podem posicionar ordens de compra e venda já em função disso de antemão, esperando essa movimentação, e vocês deixam o mercado então se mover livremente. E no final do dia, quando vocês chegam em casa, já estão tranquilos, vocês dão uma olhada no mercado para ver o que aconteceu. Então isso aí permite vocês uma liberdade um pouco maior, e vocês conseguem com tranquilidade estar operando no mercado sem ter que estar acompanhando-o, e estar fazendo isso então com uma segurança um pouco maior, já que aquela operação de vocês pode ter esse sucesso. Pessoal, muito obrigado. Plano trimestral R$ 195, dá menos de R$ 2,50 por alerta. Isso aqui é uma estimativa com mínimo de 7 alertas semanais. Nós estamos aí com uma média aí superior a 10 alertas semanais. Então o custo aí fica ainda menor. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar então o nosso plano trimestral, apenas R$ 195 por 3 meses de alerta. Envie um e-mail aqui para contact@greenfield-br.com com o título Alertas. Nós vamos estar respondendo vocês de pronto ou tão logo quanto possível. Tem sido assim a nossa atitude. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau!